escrita na China surge... Como é que Para é? falar com os espíritos. Exatamente. Okay. Exatamente. A escrita na China surge para atender a mediunidade. É exatamente isso. Porque o que é a primeira escrita chinesa? Como é que surge a escrita chinesa? Né? A escrita chinesa, assim como muitas outras escritas no mundo, né, ela surge e se mantém até hoje a partir de elementos pictográficos e ideográficos. Né? Ou seja, você tem um símbolo que representa uma ideia, que representa uma palavra. Né? Mas o que os chineses tiraram disso? Né? Então, imagina, por exemplo, que eu estou aqui conversando com vocês e eu falo assim, canguru. Ora, ao falar canguru, você vai associar isso a um animal chamado canguru, que você vai ver ele pulando na sua cabeça e tal. E principalmente se eu disser para você assim, não pense um canguru, não adianta. Você vai tentar não pensar no canguru e já está pensando nele, né? Pois é. O que os chineses tiraram de experiências como essa? A ideia de que uma palavra, ou seja, um símbolo, invocava um espírito. Ou seja, se eu estou falando a palavra trovão e lembro do trovão e vejo o trovão rasgando o céu, eu estou invocando, ou pelo menos eu estou narrando a presença daquela força da natureza na minha frente. Ora, se eu estou criando palavras que invocam ou representam essas forças espirituais, então eu posso usar essas palavras para conversar com o mundo espiritual. E é nessa hora que você vai ter uma virada importantíssima nas relações sociais e religiosas da China, porque pessoas que sabiam escrever, pessoas que estavam desenvolvendo a escrita, começaram a afirmar o seguinte: se podemos escrever, não precisamos do xamã para fazer uma previsão para a gente. Não precisamos do xamã para falar com o mundo espiritual, mas como? É aí então, por exemplo, que na dinastia Shang, que vai existir até o século XII, antes da Era Comum, né, durante a dinastia Shang, nós vamos ter ossos, né, omoplatas, escápulas bovinas ou de carneiro, ou ainda carapaças de tartaruga, que são alguns dos primeiros registros históricos que a gente tem na China. E o que esse material traz para a gente? São oráculos. São oráculos muito curiosos. Você imagina o seguinte, um sujeito chega e fala assim, devemos entrar em guerra com outro país ou não? Vamos consultar os espíritos. Então ele pega o casco da tartaruga e escreve duas previsões. Devemos invadir o país? Não devemos invadir o país. Aí ele vem com um ferro quente, toca no casco da tartaruga e isso gera uma rachadura que vai em direção ou da previsão positiva ou da previsão negativa. O que ele está dizendo para nós é que aquela rachadura vai ser feita pelo espírito. Quando o espírito quiser dizer não entre em guerra, ele vai fazer com que a rachadura vá em direção àquela palavra que evoca a vontade do espírito, evoca a vontade da divindade. Então é surpreendente que no início essa escrita surge quase como uma psicografia ao contrário, né? Porque na psicografia você recebe a mensagem e vai escrevendo. Aqui não, aqui você escreve e pede para os espíritos confirmarem para você se é isso mesmo ou não. Né? Mas isso vai ter uma mudança crucial, como eu falei, nas relações sociais e religiosas, por quê? Porque esses grupos que sabem escrever, então, começam a tomar para si o monopólio de decisões políticas e governamentais baseados na sua percepção sobre as relações religiosas e não no contato com o mundo espiritual que é feito por aquele antigo mágico, que é feito por aquele antigo xamã. André, então o governo usava então a escrita para controlar o mundo espiritual? E controlar o mundo terrestre, mas com certeza usava o espiritual para isso. Uhum. Né? Então é claro que os xamãs continuaram sendo chamados para resolver problemas de saúde, problemas espirituais, doença de perder a alma, né, de cair a alma, né, que alguém vai ter que ir lá buscar essa alma no fundo do rio, no meio da floresta. Para isso, os pajés chineses continuavam servindo muito bem. Né? Mas o importante aí é que começa a surgir uma espécie, vamos dizer assim, de um culto estatal, de um culto religioso que é parte integrante da elite chinesa, que ele não abandona de forma alguma a ideia do contato com o mundo espiritual, dessa religião dos espíritos que a gente está falando. Mas a sua relação é outra.
a sua relação é uma relação de cunho pragmático materialista. Ou seja, é uma relação que se desenvolve a partir da consulta de oráculos, é uma relação que se desenvolve a partir de oferendas aos ancestrais e às divindades. Então, vamos lá, vamos fazer oferendas para os nossos deuses, nós depositamos os alimentos, nós depositamos as oferendas, e aí vamos fazer o que nós temos que fazer. Né? E, inclusive, tem uma coisa fascinante em toda essa história chinesa, né, que isso perpassa a história chinesa, e isso está muito evidente na escrita dos historiadores chineses, né, é que, apesar dos chineses terem as crenças nessas divindades, em última instância, eles sabiam que os assuntos terrestres eram resolvidos aqui na própria Terra mesmo. Né? Tinha uma piada que dizia antigamente, né, que como é que é, se magia ganhasse campeonato, o campeonato baiano terminava empatado, né? Porque, claro, todo mundo faz suas mágicas, todo mundo faz suas simpatias, todo mundo faz suas coisas para ganhar, para ser feliz, etc. E tal. É impressionante que os chineses pensavam a mesma coisa. Né? Você vê a historiografia chinesa, você fala os chineses, você vê os chineses falando assim: não, nós já fizemos oferendas, nós já fizemos tudo, dedicamos. Bom, e agora? Bom, agora a gente vai entrar em guerra, vamos sentar aqui e ver qual a estratégia que a gente tem, porque se a gente não fizer uma boa estratégia, a gente perde. Se os deuses atendessem à vontade de todo mundo, dava empate, de novo. Né? Então, novamente, é fascinante pensar que isso aproxima a gente dessa ideia, aproxima nós brasileiros dessas ideias religiosas chinesas. Né? Mas aí a gente já começa a perceber, desde a antiguidade, né, como a formulação de uma nova percepção, ou seja, mantém-se as ideias originais, né? Mantém-se a ideia de que você está em contato com o mundo espiritual, etc. e tal, mas você pode buscar isso por outros canais. E a manutenção desses canais é que é crucial para você criar uma elite dentro da sociedade. Uma elite que governa, uma elite que controla a economia, controla a segurança, o exército, e controla o aspecto ideológico, ou seja, a relação com o mundo espiritual e os padrões culturais. Essa que é uma mudança crucial, porque a partir dessa dinastia Shen, né, estamos falando aqui entre século XVI a XII antes da Era Comum, mas dali por diante, né, o que a gente vai ter sempre é uma classe governamental que quer ter o controle o controle desse contato com o mundo espiritual. É claro, eles sabem que não podem controlar tudo, né? Eles não podem ter o controle absoluto de tudo, mas eles querem, pelo menos, que as grandes decisões macropolíticas estejam na mão de pessoas que têm contato direto com o mundo espiritual. E é disso que vai se formulando a ideia do mandato celeste. Né, o Tianmin, é o grande conceito político chinês, né, de que o céu e a natureza como um todo conspiram para que um espírito escolhido, né, se transforme no imperador, aquele que vai manter a conexão entre o céu e a terra, entre o mundo espiritual e o mundo material. Né? André, estamos falando dos séculos 16 a 12 antes da Era Comum? Isso aí. Uhum, isso Okay. aí. É nesse período que se cristaliza essa ideia, né, de você ir afastando gradualmente os xamãs da esfera política, né? Ou seja, o xamã que já foi praticamente um líder comunitário, ele continua líder, mas nas comunidades mais afastadas. Ele está cada vez mais afastado das esferas de poder principais. Né? E esse contato com o espiritual começa então a ser controlado por uma elite, né, para um grupo de pessoas que entende que elas conseguem manter esse contato com o espiritual também, mas por outros mecanismos que são acessíveis a todos. Né? Isso, de certa forma, inclusive, é que vai fazer com que se dilua a ideia de uma classe sacerdotal na China. Né? Porque se você não precisa mais ter um especialista em artes mágicas, você não precisa ter um sacerdote. Não precisa ter um especialista em religião. Né? Então é interessante você ver que os primeiros especialistas foram os xamãs, mas a evolução histórica da China não fez surgir uma classe sacerdotal dentro do mundo chinês. Não fez, continuou com os xamãs. Vamos dizer assim, sacerdotes ou monges só vão aparecer muito tempo depois com a chegada do budismo. A própria criação da ideia de um sacerdote, um monge, como é o caso do budista, é uma novidade no mundo chinês, né? Porque ele é um especialista em religião, mas que também não é como xamã, né? É especialista em outra coisa, né? Que é o budismo, que é o conjunto de tradições que o budismo vai trazer para a China. André, eu tenho no meu canal aí uma visita que eu fiz a um templo budista no bairro da Liberdade de São Paulo.
Depois, acho que amanhã eu vou pegar o link e vou mandar para você dar uma olhada. André, e quando surgiu a alquimia na China? Então, a alquimia ela vai começar a se desenvolver justamente a partir, vamos dizer, desse afastamento dessas tradições antigas dos xamãs, dos pajés, enfim, né? E em direção a essa vida urbana. Nós estamos falando, agora já estamos falando num período mais próximo aqui, né? Existem indícios na historiografia chinesa que desde da dinastia Zhou, que começa no século XII antes da Era Comum e vai até o século III antes da Era Comum, de que existiriam os primeiros especialistas que a gente poderia chamar de alquimistas. Né? Mas quem são esses alquimistas? Né? O que esse grupo tem de diferente dos xamãs, né? Mas por que também eles não são sacerdotes né? O que eles representam de fato, né? Então, o que a gente começa a perceber é que surge um grupo. Esse grupo muitas vezes é denominado como Feng Shui, que são cavaleiros do vento ou mestres em artes ocultas, que são pessoas que dizem se especializar em conhecimentos da natureza e do mundo espiritual, que não são oferecidos nem pelos xamãs e nem pelos médicos. Né? Ou seja, então a gente já está falando de uma época dentro dessa cultura urbanizada em que há uma separação distinta entre aquele que pratica a medicina, né, que administra remédios, que está estudando o corpo humano e a partir disso inferindo que podem ser as doenças, como é que elas funcionam, como administrar medicações, e que é diferente do xamã, do Wu, que trabalha com essa medicina, trabalha com esse cuidado do corpo também, mas muitas vezes relaciona isso a eventos ou a dimensões, a questões espirituais. Né? O chamado Feng Shui alquimista é alguém que está no meio desses dois grupos. Tá? É um sujeito que, em geral, ele se propõe intelectualizado, urbanizado, compartilha de uma cultura comum, mas ele conhece segredos da natureza que outras pessoas não conhecem porque ele atingiu esses conhecimentos por meio de uma racionalização. Ou seja, ele é um intelectual especialista em artes ocultas. Ele é um intelectual especialista em conhecer segredos da natureza. Né? Ele não é nem xamã, ele não é nem um médico, um cientista ou um professor. Ele está a meio, vamos dizer assim, a meio caminho entre essas duas coisas. E esses sujeitos vão começar a se transformar em figuras muito, muito, muito populares, porque eles defendem um elemento crucial, que é o seguinte. Né? O que o alquimista diz? Né? O alquimista diz assim, você já viu por que uma pessoa fica doente? Essa pessoa fica doente porque ela tem um desequilíbrio no corpo. Né? Ok. Então, você cura a pessoa quando você cura o desequilíbrio no corpo, certo? Certo. E se eu desse um jeito de fazer com que você nunca tivesse desequilíbrio no corpo? Então eu nunca ficaria doente e logo eu nunca morreria. Eu sei, o raciocínio é extremamente simples, mas é extremamente interessante, né? Porque algumas pessoas começaram a acreditar, não, isso faz sentido, né? E o que você propõe para isso? Não, o que eu proponho é que eu conheço segredos da natureza que podem fazer com que o seu corpo adquira propriedades como é a do ouro. Porque o ouro é incorruptível, o ouro não pega ferrugem, o ouro não degrada, né? O ouro é super resistente. Então a gente pode encontrar meios pelo qual a gente vai estabelecer o equilíbrio do corpo e fazer com que ele tenha atributos análogos a do ouro. Né? Daí, esse é um segundo ponto nessa questão toda, né? Que, volto a insistir, é fascinante, porque parece que a gente está falando do Ocidente, né? Da busca da alquimia pela imortalidade, pela transmutação do ouro. Sim, isso estava acontecendo na China, e isso está sendo escrito, inclusive, isso está virando textos, estão virando tratados já em torno do segundo, primeiro século antes da Era Comum. Né? Nessa época já você já tem pessoas procurando. O próprio Qin Huangdi, que foi o primeiro grande imperador, o primeiro grande e último da dinastia Qin, né? Que o pessoal conhece porque ele fez a Grande Muralha, fez aquela tumba dos guerreiros de terracota e tal. Qin Huangdi sofreu várias tentativas de assassinato, nunca conseguiram pegar ele. Ele foi morrer na mão dos alquimistas, porque os alquimistas estavam dando para eles pílulas que diziam que iam tornar ele mortal,
né? E provavelmente algumas dessas pílulas tinham veneno, né? E não estou dizendo que os alquimistas envenenaram ele de propósito, não. São experiências químicas, muitas delas não eram bem sucedidas, né? Mas que faziam com que a pessoa que consumia essas pílulas achasse que ia adquirir propriedades do ouro ou do mercúrio, né? Novamente, também outra curiosidade, né? O mercúrio aí presente como um elemento que inspira e que orienta as pesquisas dos alquimistas, né? Então, esses alquimistas, o que eles vão fazer? Eles vão pegar uma série de conhecimentos dos médicos, vão pegar uma série de conhecimentos dos pajés chineses e vão misturar isso e criar uma série de teorias que hoje a gente chamaria, talvez, não sei, de pseudociência, sei lá, né? Mas talvez esse termo não seja muito bom também, não, porque alguns desses alquimistas fizeram experiências muito interessantes no sentido de descobrir coisas como medicações ou algo assim, que depois se mostraram efetivas no combate a determinadas doenças. Mas é claro, eles envenenaram um monte de gente nesse caminho, né? Então, mas os alquimistas conseguiram alcançar faixas interessantes da sociedade que estavam interessadas no quê? Em ficar imortais, em ter boa saúde, ter beleza, ter tudo isso, né? Sem fazer esforço, né? Aliás, a gente não conhece nenhum povo no mundo assim, né? Que quer ficar bonito, inteiro, esbelto, né? Sem fazer esforço nenhum, né? Só tomar uma pílula mágica, pronto, resolveu e acabou, né? Sim, os chineses viviam essa mesma situação, né? Dentro da sua sociedade e mas ainda assim, né? Só para fechar esse ponto, né? Os chineses, muitos chineses acreditavam em alquimia, né? Isso virou uma febre, principalmente durante a dinastia Han, né, que foi do terceiro século antes da Era Comum até o terceiro século depois da Era Comum, né? Então, durante a dinastia Han, você tem muitos alquimistas, e esses alquimistas concorrem diretamente com os feiticeiros e com os médicos, né, oferecendo alternativas de saúde, de beleza, etc. e tal. Mas tem uma história que resume muito bem essa relação do chinês com a alquimia, porque apesar dos chineses acreditarem nisso, eles também eram muito pragmáticos, muito céticos em relação aos experimentos, né? Então você tem um imperador, né, que ele encomenda uma pílula da imortalidade, e quando essa pílula da imortalidade chega até a corte, um oficial dele pega essa pílula e toma. E o soberano vira e fala assim: você tá louco? Você tomou o meu remédio para a imortalidade. Eu vou matar você. Não, o senhor não pode. Porque se o remédio funcionar, o senhor é imortal. Agora, se o remédio não funcionar, todo mundo vai saber que o senhor é um trouxa. Ele não fez nada. Ele fez, tá, né? Manda esse cara embora. Porque, né? O que a gente vai fazer, né?